Apocalipse capítulo 3, 18 ao 22, a palavra de Deus diz assim: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai querido, pela tua graça e tua misericórdia, Senhor, que o teu Espírito possa falar nos nossos corações essa noite, e que teu Espírito possa nos guiar, governar, dirigir, iluminar, esclarecer, quebrar os nossos corações. Que o teu Espírito possa nos colocar em nossos olhos o colírio santo, que possamos ver a grandiosidade do teu Filho e a responsabilidade que nós temos como o povo teu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos tanto de ti, eu preciso de ti, pela tua graça, pela misericórdia. Oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu não vou voltar às duas mensagens passadas sobre Laodiceia. Os irmãos gostariam, podem ouvi-las depois. Mas aqui nós vamos entrar, amados irmãos, em dois aspectos da grandiosa obra de Cristo. Quem é o nosso Deus? Se nós formos ver naturalmente, olhando para uma igreja onde não é quente nem fria, e Deus está a ponto de vomitar, quer dizer, Deus fica enojado de ver essa igreja. Eu imaginaria você, na nossa mente pequena, que Deus simplesmente viraria as costas e deixaria ela caminhar do jeito que ela quisesse. Mas Deus não é assim. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Desde a eternidade, Deus se move dentro do seu propósito. E o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, e que haja no mundo uma testemunha real do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, a expressão de Cristo nesse mundo. A igreja deveria ser a expressão de Cristo nesse mundo. Por isso que ele faz aquele conselho, devido a essa autossuficiência, autodependência, essa visão errada de si mesmo, porque ela é centralizada no homem. Vamos reunir para que o homem seja agradável ao homem, que o homem goste, que o jovem goste. Então é centralizado no homem, é uma igreja humanista, não cristocêntrica. Deus olha e faz como mercador celestial, ele faz um conselho, ele aconselha, amados irmãos. Eu acho que se essa igreja estivesse na minha mão, na sua mão, nós íamos fulminar ela. Graças a Deus, não está nas nossas mãos. Porque Deus, ele prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Deus comprou a sua igreja através do sangue do seu Filho. Deus ama a sua igreja. Por mais que a sua igreja esteja distorcida, Deus ama a sua igreja. Há uma repreensão, há um chamado para corrigir, é um chamado para se arrepender, 5 delas. Porque nós deveríamos, amados irmãos, ser pobres, mas ricos para com Deus. Nós deveríamos ser fracos, mas fortes em Cristo Jesus, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Aqui é o contrário. Eles eram ricos em si mesmos e pobres espiritualmente. Eles se achavam que eram muito fortes e eram extremamente fracos.
Tanto é que não existe nenhuma repreensão no sentido doutrinário. Vocês estão fazendo isso ou aquilo? Não. Simplesmente, amados irmãos, enquanto em Filadélfia a porta está aberta, em Laodiceia a porta está fechada. Ela está fechada para Cristo e tudo que está na cabeça, no plano de Deus para a igreja, que no fundo é o seu próprio Filho governando, reinando e sendo glorificado no meio da Assembleia. Mas ela está aberta para o mundo. Ela está aberta para a prosperidade financeira do mundo. Ela está aberta para os conselhos e os coaching, para você ficar rico no mundo. Mas Deus faz aquele diagnóstico. Você é pobre, miserável, cego e nu. Esse é o diagnóstico de Deus. As igrejas podem achar que elas são os top. Mas qual é o diagnóstico que Deus está dando para ela? Mas Deus aconselha que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Esse compres, amados irmãos, é uma figura de linguagem, porque Deus é tudo pela graça. O que Ele quer de mim e de você, amados irmãos, é que nós dependamos dEle, buscamos o que tem Deus no seu coração. O ouro refinado pelo fogo fala, amados irmãos, do caráter de Deus, fala que Deus é Deus. Mas quando ele fala de vestiduras brancas, ele fala do caráter de Cristo sendo formado em nós, para não ser uma vergonha. E quando ele fala de colírio para ungir os olhos, ele está dizendo: vocês estão cegos. Por mais que vocês achem que vocês estão vendo, vocês não estão vendo. Vocês estão cegos. Por quê? Porque eu estou do lado de fora. O que vocês fazem dentro da Assembleia, eu não estou lá. Vocês trazem entretenimento mundano dentro da Assembleia. Vocês trazem conceitos de sucesso dentro da Assembleia. Vocês trazem os seus grandes estudos, PhDs, dentro da Assembleia, mas não tem vida. Porque isso é uma coisa intelectual, não é espiritual. Então, diante dessa Assembleia, amados irmãos, Deus não desiste dela. E agora Ele continua dizendo, falando: eu repreendo, eu corrijo e disciplino a todos quanto eu amo. Irmão, depois de tudo isso daqui, Deus está dizendo: eu amo a minha igreja. O grande problema nosso é respostas ao amor de Deus. Arrependendo, sendo quebrantado, voltando. Quantas vezes no Velho Testamento Deus diz: volta, volta. Arrepender, meus irmãos, é voltar. É porque de um modo ou outro nós estamos no caminho errado. Porque a igreja deixou de ser igreja de Cristo para ser igreja de homens. A igreja deixou de ter a doutrina de Cristo para colocar doutrinas de homens, que não tem na Bíblia. A igreja deixou, amados irmãos, de ter o foco, a glória de Deus para a glória do homem. A igreja deixou, amados irmãos, para nós sermos conduzidos pela palavra de Deus, para sermos conduzidos por palavras de homens que não estão na Bíblia. Então, diante dessa Assembleia, que Deus vai dizer: eu corrijo e disciplino a todos quanto amo. E Jesus faz essa colocação, amados irmãos: eis que estou à porta. Essa palavra "eis que estou à porta" quer dizer que Ele está continuamente batendo. Quem está fechado? Os corações dos seus filhos. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o seu coração ama aquilo que eu não amo. Deveria amar aquilo que eu amo. Devia desprezar aquilo que eu não amo. Mas vocês aceitam, vocês recebem, vocês acham que é natural, que é normal. Nós vivemos uma mistura com o mundo e achar que o mundo não jaz no maligno.
povo só, que anda só, que está nesse mundo, mas não é desse mundo. Mas com o tempo a igreja foi fazendo o quê? Mundanizando. Elas fizeram uma grande estrutura enorme, templos enormes, uma estrutura altamente rendável. E Jesus foi ficando do lado de fora. Jesus está do lado de fora do seu coração, meu irmão. Se a sua prioridade não for Cristo, Jesus está do lado de fora. Se a sua prioridade não é amar a Cristo, ter devoção a Cristo, ouvir o Espírito Santo de Deus, você tem fechado a porta para o Senhor. E mesmo assim, o Senhor está batendo. Ele está batendo porque Ele ama a sua igreja. Amados irmãos, o mesmo Senhor que ama a sua igreja, inclina-se para essa assembleia desviada, desfocada. Não é quente nem frio, é morno. Está causando nojo ao Senhor. Envergonha o nome de Cristo. Olha, amados irmãos, quantas vergonhas nós temos tido hoje dentro das assembleias ditas cristãs. Envergonha o nome de Jesus. Deveria ser expressão do nome de Jesus, expressão da vontade de Deus, expressão da glória de Deus, expressão do nome de Deus. Nós levamos o nome, somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Nós não somos de nós mesmos, há uma propriedade de Deus. O nosso corpo não é nosso, a nossa vida não é nossa. Deveríamos amar aquele que nos comprou, deveríamos amar aquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas não, amados irmãos, Ele está do lado de fora. Cantares 5 diz assim: a noiva se aprontou e foi dormir. Botou seu pijama, fez toda aquelas coisa toda e foi dormir. Lá na porta estava o noivo. E o que ela disse? Eu já estou deitada, eu já me aprontei, eu vou levantar agora e abrir a porta. Está vendo, amados irmãos? Quem está lá fora? O noivo. Quem está fora? O Senhor da glória. Quem está lá fora? O Deus Todo-Poderoso. Quem está lá fora? O Salvador. Quem está lá fora? O bom pastor. Quem está lá fora, amados irmãos? O Redentor. Aquele que nos comprou com alto preço. Mas Ele está lá fora. E depois que ela levanta, Ele já foi. E ela dizia assim: na maçaneta havia um perfume do Senhor. É esse Senhor que está falando aqui, amados irmãos, que está batendo na porta. E a igreja simplesmente está dormindo. Quando você lê Romanos capítulo 13, vai dizer assim: é tempo de acordarmos do vosso sono. Vai alta a noite, está raiando o dia. Mas irmãos, há uma letargia, insensibilidade diante das coisas de Deus. Levamos de qualquer jeito, como diz aí popularmente, empurramos com a barriga. Porque o nosso coração tem prioridades que não são prioridades de Deus. E nós depois perguntamos: o que está vendo conosco? Ele atrai essa igreja, amados irmãos, que afastou do caminho do Cordeiro. Ele atrai essa igreja que o abandonou. Ele atrai essa igreja que colocou ele do lado de fora. E ele continua atraindo com o quê? Eu vos amo. E o amor de Deus que nos constrange, meus irmãs, se nós conhecemos de um modo crescente o amor de Deus. Pensando assim: um morreu por todos, logo todos morreram, eu e você. Para quê? Para que nós vivamos para aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo. Acordar. Presta atenção. Palavras confrontadoras que Ele fala para mim e para você.
pobre, cego e nu, mas também tem uma palavra de conselho. Aconselho-te de mim, porque são coisas celestiais, são coisas espirituais. Do mesmo modo, 1 Coríntios 3, quando diz assim: se estão colocando sobre o fundamento que palha, feno e madeira, isso é do homem, é glória do homem. Por isso coloca o homem lá em cima. Vou trazer um grande cantor aqui maravilhoso, um grande pregador que é maravilhoso, coloca o homem lá em cima. Ele falou: não, você tem que edificar com coisas celestiais, que é ouro, prata e pedras preciosas. Fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Do mesmo modo aqui. Uma palavra de correção. Por quê? Porque Hebreus 12 diz assim: o pai que ama, ele corrige o seu filho. Eu estou corrigindo vocês. Vocês estão no caminho errado. Vocês estão parecendo o bumbo da Bahia. É desse tamanho o bumbo, Zé. E faz um barulho, Zé. Mas é oco. Não tem vida. Porque Jesus está do lado de fora. Jesus é a vida. Jesus é a luz. Cadê a luz? Está do lado de fora. A palavra de consolo que ele fala para mim e para você aqui no versículo 20. Eis que estou à porta, bato, e se alguém, você, individual, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, é comunhão, é juntos, farei com ele, e ele, você, comigo. Ele está dizendo aqui na sua palavra. É para a igreja, amados irmãos, que não tem nada a elogiar. É para a igreja que se importa mais com os homens do que com Deus. É para a igreja que tem uma alta avaliação de si mesmo, mas tem uma péssima avaliação de Deus dela mesma. Uma unidão é inaceitável diante de Deus. Autossuficiente. E Deus vai dizer: quem quisera vocês comprassem ouro refinado pelo fogo. A revelação de Deus tem preço, meus irmãos. Toda a revelação de Deus deve trazer para mim e para você uma resolução. Ele está dizendo: compre. O que nós vamos fazer? Mas se nós ouvirmos a voz de Deus e nós arrependermos, voltarmos para Deus, nós vamos ter uma revolução em nossas vidas. Ele vai mudar parâmetros, ele vai mudar a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração, conformado o coração, a mente e a visão do seu Filho, Jesus Cristo. Se Jesus aconselha a ti e a mim que compres ouro divino, então é isso, e isso que pode me fazer rico de fé, de esperança, de consolo, de amor. É vestiduras brancas, que fala do caráter de Cristo sendo formado em nós. E também, amados irmãos, ganhar a visão de Cristo em nossas vidas, para que Cristo seja tudo em todos. Deus ama a sua igreja. Deus ama você. O que nós temos feito com Cristo, irmãos? O que nós temos feito com a igreja de Cristo? Não há expressão. Não há expressão. A sociedade deveria ter muito bem clara os seguidores de Cristo e os seguidores do mundo. Mas não tem. Porque é muito parecido. As prioridades são as mesmas. Os desejos e suas metas são as mesmas. E aonde Cristo não é o desejo, a meta principal em nossas vidas. E ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas outras coisas serão acrescentadas. A questão é de prioridade. Se nós temos Ele como prioridade em nossas vidas, em qualquer aspecto, prioridade em nossa vida pessoal,
prioridade no nosso casamento, no relacionamento conjugal, prioridade na educação na vida familiar, prioridade de Cristo nós trabalhando nesse mundo, prioridade de Cristo na Assembleia, na vida da igreja. Ele é a prioridade, Ele é o cabeça, meus irmãos. Se o cabeça está de fora, o que tem lá dentro? Pobre, miserável, cego e nu. Deus chama a igreja ao caminho do arrependimento. É o espírito de arrependimento que nós precisamos, amados irmãos, que de um modo ou outro nós precisamos nos arrepender e ter um espírito de arrependimento. De voltar ao primeiro amor, voltar à fidelidade a Deus acima de qualquer coisa, voltar a ser separado do mundo e o mundo vendo a expressão de Cristo em nossas vidas, sair da corrupção e da mistura desse mundo, ter uma palavra de Deus correta, mas ter a vida de Cristo em nós. Ter o amor a Cristo, uma vida de amor a Cristo, o amor aos irmãos. Uma realidade espiritual, celestial em nossas vidas. Porque o Senhor fala tão duro comigo e com você aqui? Por que, amados irmãos? Porque Ele nos ama. Nos ama. O grande problema nosso, amados irmãos, é amar a Deus. Se nós amamos a Deus, guardamos Sua palavra. Se amamos a Deus, nós obedecemos. Se amamos a Deus, nós adoramos. Se amamos a Deus, nós somos submissos à Sua palavra. Se amamos a Deus, nós queremos seguir Cristo. Se amamos a Deus, nós queremos tomar a nossa cruz dia a dia e seguir a Cristo. Se amamos a Deus, nós queremos trazer no nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifesta, seja expressa em nós, está operando a morte, mas para quem está do meu lado, para o seu cônjuge, para o local que você trabalha, para a Assembleia, você está expressando a vida de Cristo, o amor de Cristo, a submissão de Cristo, a bondade de Cristo, a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo em nossas vidas. Se Ele não amasse você profundamente, eu e você fatalmente estaríamos fulminados diante de Deus. Até o dia de hoje, Ele está dizendo, vocês eram cegos. Cego. Ah, mas nós temos uma reunião maravilhosa, um conjunto maravilhoso, um pregador bom, tudo isso aí. Cego. Onde está Cristo? Eu fiz a pergunta para a minha irmãzinha, onde você frequenta, quantas vezes fala a palavra de Cristo? Fala sobre a cruz. Não me lembro. O que fala? Bênção, cura, você. Cadê Cristo? Lá de fora. A igreja de Cristo, Ele comprou sua igreja. Ele é dono da sua igreja. Mas o dono está do lado de fora. Se imagina quem está lá de dentro fazendo o quê? Está fazendo essas barbaridades que nós vemos hoje. Uma vergonha. Vergonha. Ser zeloso, que diz, ele está dizendo, apressa-te. Há uma necessidade urgente. Tem conotação de urgência essa colocação dele. Ser zeloso, apressa-te. Arrepende-te. Essa colocação aqui maravilhosa. E ele fala assim, porque eis que estou à porta e estou batendo. Por isso Hebreus 3 vai dizer, hoje se ouvir minha voz, não endureçais vossos corações. Endurece o coração. Jesus fica lá de fora. Nosso coração está encharcado com outras coisas, não com Cristo. Por isso que a gente não ouve a voz do bom pastor. A palavra de Deus diz assim, as minhas ovelhas, elas me conhecem, olha só. Elas sabem e conhecem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Que ovelhas nós somos, irmãos? Desgarradas, desobedientes, rebeldes. Mas porque nos ama, Ele nada mais deseja do que comunhão íntima comigo e com você.
Por isso que você vai entender João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Aquele que está em mim dá fruto. E meu pai faz o quê? Ele poda. Para dar mais fruto, para dar muito fruto, para que Deus seja glorificado. E ele fala que ele permanece em mim, permanecer habitar, amados irmãos. É o coração aberto a Cristo. Permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor, não permaneça no seu amor, é falho. Permaneça no meu amor, que é perfeito, e eu amo, e amo eternamente. Como é que nós temos, amados irmãos, visto as nossas vidas diante de tamanha graça de Deus? Se comprares ouro, você vai deixar de ser um miserável. Mas esse ouro é celestial. Não é o ouro que você coloca no banco. É o ouro celestial. Amados irmãos, se abrir o coração para Ele entrar, você vai ser um vencedor. Ah, mas todos nós somos vencedores. Não confunda. Todos que nasceram de novo são salvos pela graça de Deus. A salvação gratuita, eterna, não tem retoque. Mas o vencedor é para galardão. É para galardão. Todos vão reinar com Cristo? Absolutamente não. Creia ou não, tem divergências, mas tem um milênio. E no milênio Jesus vai reinar. Com quem? Com os vencedores. Quem são os vencedores? Os fiéis. Quem são os vencedores? Aqueles que amam a Cristo. Quem são os vencedores? Aqueles que são separados do mundo. Quem são os vencedores? Aqueles que não entram na corrupção do mundo. Quem são os vencedores? Eles conhecem a palavra de Deus, mas conhecem a vida de ressurreição de Cristo, porque nós ganhamos novidade de vida. É uma outra vida vivendo em nós. Quem são os vencedores? Aquele que a porta está aberta. Quem são os vencedores? Aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus. E se está fechada, abre a porta e deixa Jesus entrar. Se arrepende. Esses são os vencedores. Não é pelo grande conhecimento bíblico, mas pelo amor a Cristo. No pequeno conhecimento bíblico, mas naquilo que nós conhecemos, amamos ao Senhor. Somos fiéis ao Senhor. Somos separados do mundo. Andamos na presença de Deus em nossas vidas. Somos filhos de Deus, amados irmãos. E como filhos de Deus, o que nós esperamos? Nós esperamos a vida do nosso Senhor. Porque um dia nós vamos vê-lo como Ele é. E nós seremos semelhantes a Ele. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus está nos purificando. Deus está nos tirando as misturas da nossa vida. Deus está nos lavando com a sua palavra. Para apresentar diante de Deus sua noiva santa, separada, perfeita diante do Senhor. Isso, amados irmãos, é o tratamento da graça de Deus, que envolve o quê? Correção. É interessante, nós corrigimos nossos filhos, na verdade, quando Deus corrige a gente, fala assim, Deus não me ama. Você corrige seus filhos por quê? Porque você ama seus filhos. Nosso amor falho, nós corrigimos. E nosso amor, o amor de Deus para conosco? É incomparável. Não tem nem como eu e você comparar, amados irmãos. Isso é maravilhoso. Por isso deve ser um clamor no meu coração, no seu coração. A necessidade de um clamor. Qual o clamor? Você está contente com a sua vida espiritual? Você está contente com o seu amor a Cristo? Você está contente com as prioridades que você tem na sua vida? Você realmente está satisfeito com Cristo? Porque aquela igreja não estava satisfeita. Colocou Jesus do lado de fora. Ela estava satisfeita com ela mesma, porque ela não quer ouvir correção. Ela não quer ouvir a verdade. Jeremias diz assim, as pessoas caem e levantam. As pessoas estão no caminho errado, voltam no caminho certo. O meu povo cai e está no caminho errado, não levanta e não corrige. Por quê, meus irmãos? Falta o amor a Cristo. O
dos fariseus qual o maior mandamento que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus do quê? Todo. Teu coração, que está todas o centro da sua vida. É toda a tua alma, a sua vontade, a sua mente, suas afeições e todo entendimento, a sua mente. Isso é amar a Deus. Esse deve ser, para mim e para você, o desejo do meu coração, do seu coração. Se nós estamos nessa circunstância, o que nós vamos fazer? O Espírito Santo está falando, irmãos, para 7 igrejas. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E tudo que o Espírito quer para a igreja, sabe o que é? Tudo que compete a Cristo, a pessoa de Cristo e a glória de Cristo. E qual a nossa reação? Vamos lá para Isaías 63, 64. Amados irmãos, o povo de Deus, isso daqui é 600, 800 anos antes de ir para a Babilônia. O povo já estava numa situação extremamente difícil. E a palavra de Deus veio pelo profeta Isaías. É a oração pela presença divina. É uma oração pela visitação do Espírito Santo. É uma oração por um avivamento real, celestial, que começa em Deus, trazendo o povo ao arrependimento, quebrantamento, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida, mudança de visão. Somos um povo celestial, amados irmãos. Você queira ou não, se você nasceu de novo, Ele nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos um povo celestial. Somos peregrinos de terra estranha. Nós estamos caminhando para a casa do nosso Deus. Você crê nisso? Não somos aqui. Não é para você fixar o seu coração, a sua mente aqui, nas coisas aqui. Há uma competição em nossos corações para coisas terrenas. Mas fixe, olhe para o alto e tenha uma vida olhando para Cristo, que é autor e consumador da fé. Considere Cristo, amados irmãos. E aqui nós vamos ver esse texto de Isaías 64. Não tenha dúvida nenhuma que Deus estava julgando os seus inimigos e Deus estava chamando a atenção do seu povo. E aqui nós temos: ó, se fendesses os céus e descestes. Esse é o clamor desse povo. O que é necessário no mundo inteiro hoje é o que, irmãos? Um reavivamento do Espírito Santo na sua igreja. Para que Deus desça e visite. O Salmo 80, 3 vezes vai dizer: restaura-nos, Senhor, resplandece a tua face e restaura-nos. Depois vai dizer: ó Deus dos exércitos, olha, vê e visita a tua vinha e restaura-nos, Senhor. Não é esse o momento? Que deveria ser o meu clamor, o seu clamor? Porque os nossos valores são terrenos, a nossa vestidura são terrenas, os nossos olhos estão sendo colocados colírios para não enxergar Deus e enxergar o mundo. Quando o Espírito de Deus Todo-Poderoso, amados irmãos, age sobre uma assembleia, há sempre forte convicção de pecado, forte convicção que está no caminho errado, forte convicção para arrependimento. Nenhuma visitação de Deus, amados irmãos, não é visitação de Deus. Estão dizendo aí, aqui nós estamos num grande avivamento. Não é. Avivamento vai colocar o povo de Deus no pó. Independente da sua alta posição na Assembleia, desde o menor até o maior, vai para o pó. Reconhece que do modo ou outro tem caído, do modo ou outro está errado, e se arrepende e volta-se para Deus, porque é Deus que está batendo, é Deus que nos ama,
Deus quer que nós arrependamos e voltamos para Ele. Aí você vai dizer assim, Oswaldo, arrepender do quê? Eu vou lá no sábado, eu vou no culto, e é isso aí. Então, meus irmãos, você não sabe o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja anda junto, reúne junto, caminha junto, chora junto, se alegra junto, busca junto. A igreja é uma unidade. Quem dá unidade ao Espírito Santo, eu e você devemos preservar, diz a palavra de Deus. Como os pecadores devem buscar a salvação, a menos que, amados irmãos, tenham uma plena convicção do pecado. Como é que os crentes podem buscar a Deus se não têm convicção do pecado? Porque falar sobre o pecado numa assembleia, isso aqui ofende. Eu perguntei para aquela irmãzinha, lá fala sobre o pecado? Não. Claro que não vai falar sobre o pecado. Vai falar de profetada, de bênção. Deus está me dizendo, essa coisa toda. Mas não vai falar a palavra de Deus. Para outra irmãzinha, pessoa que está conhecendo o Evangelho, eu falei para ela, olha, o seu marido que toca lá na Assembleia, toda essa coisa, ele é responsável pelo louvor lá. Ele lê a Bíblia? Não. Ele sabe que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja? Não. Você está vendo, amados irmãos? Por que nós reunimos? Para o homem. A palavra de Deus não é central. Não precisa. Afinal de contas, dizem lá, ela me contando, diz, você não precisa ler a Bíblia. Porque o Espírito Santo vai revelar tudo. Aonde está escrito isso? O Espírito Santo só revela aquilo que você leu, aquilo que você ouviu. Então não precisaria da Bíblia. Por que precisa da Bíblia? A Bíblia diz, errais, não conhecendo as Escrituras o poder de Deus. Como os santos devem se arrepender, amados irmãos, da sua mornidão, da sua falta de amor a Deus, da falta de separação desse mundo, da falta de definir e viver o que é primeiro em nossas vidas, a prioridade. É urgente uma visão das glórias de Cristo, é urgente, amados irmãos, visão de nós mesmos, aonde nós estamos, na tua luz, Senhor, eu vejo a luz. Você se expõe a Deus, você vai ver o que está no seu coração. E você vai ver o que está no coração de Deus, dizendo, arrepende-te, volte. Volte. Precisamos do revivamento do Espírito Santo. Amados irmãos, nós queremos pagar o preço, comprar ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para vestir e colheres para ungir os vossos olhos. Você quer um tratamento celestial? Ou você quer tratamento religioso no homem? Olha o que a palavra de Deus diz. Se você ler isso aqui, você tem que ler o capítulo 63, que ele começa no versículo 15 em diante. Ele diz assim, 63:15: atenta do céu e olha a tua santa e gloriosa habitação. É um pedido. Ele continua aqui no 64:1. Se abrisses o céu como uma cortina, ou se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Mas irmãos, nem a igreja está tremendo na presença de Deus. Trata Deus como qualquer coisa. Um paizinho, está tudo certo, está tudo em ordem. Não, meus irmãos. Ele é nosso Deus e nosso Pai. Não confunda. E ele faz como quando o fogo inflama, acende os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome, os teus adversários de sorte, que as nações tremessem da tua presença. Por que é que não treme? Porque Jesus está do lado de fora. Porque Jesus está do lado de fora. Não treme. Como é que vai tremer? Jesus está do lado de fora. Esse é o fogo de Deus.
Esses são as 7 tochas de Apocalipse capítulo 4, 5. 7 tochas do Espírito Santo, porque fala da perfeição da obra do Espírito Santo. Ele está dizendo: acende, Senhor, acende esses gravetos, acende, Senhor, esses gravetos como uma planta que está seca. E não faz só isso. E quando faz ferver as águas, como é que está aquela água? Não é morna, não é quente. Ferve, Senhor, essa água. Aquece, Senhor. Queima, Senhor, esse graveto. Manifesta a sua glória, Senhor, na igreja, na vida, nas nossas vidas. E faça notório o teu nome, amados irmãos. Como eu dizia, eu estava ouvindo, amados irmãos, uma colocação tremenda, dizendo assim: olha o que estão fazendo com o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olhem lá no congresso aquelas pessoas que dizem que são cristãs, são evangélicas, vão até com a Bíblia na mão. Vergonha! Olha o que está fazendo com os púlpitos, vergonha! O que está fazendo com as reuniões, parece mais uma reunião de candomblé. Olha quem está dirigindo as igrejas, pastoras, vestidos de um modo indecente. São a Jezabel, seduzindo os membros. Mas nós achamos que é tudo normal. Irmãos, nós precisamos clamar: Senhor, rasga o véu e desce, Senhor. Queima esse graveto. Aquece, ferve essa água pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos amar-te, sermos fiéis, separados, sair da corrupção desse mundo, ter vida de Cristo, comunhão com Cristo, trazer uma realidade espiritual. Meus irmãos, vem do céu. Reavivamento é sobrenatural, é revivamento que começa com Deus e não com os homens. E o revivamento traz convicção, confissão de pecados, arrependimento, volta a Cristo ser o centro, volta a palavra de Deus ser o centro. Vem do céu para o céu. Deus veio do céu para comprar um povo para o céu, que é do céu. Nós entendemos isso. Parece que Deus nos comprou para a terra. Deus nos comprou para a terra. Nós só estamos aqui na terra para expressar de quem nós somos, quem é o nosso dono, quem nos comprou, para expressar o sobrenatural, que é o novo nascimento, para expressar a salvação plena e poderosa em Cristo Jesus. As pessoas em todos os lugares são escravas do pecado, são do raiva, amargura, melancolia, orgulho, egoísmo. Amados irmãos, e nós dizemos que somos povo de Deus, deveria andar como o povo de Deus, falar como o povo de Deus, vestir como o povo de Deus, frequentar como o povo de Deus. Não há substituto, amados irmãos, para as coisas de Deus. O Espírito Santo entristece de vida a vida da igreja. Olha o texto. Ele fala 3 vezes da presença de Deus. Onde está Deus? Para a última igreja, está do lado de fora. Mas aqui é um clamor. Rasga o véu, Senhor do céu. Do mesmo modo que o Senhor rasgou aquele véu do tabernáculo. Desce, Senhor, e faz notório o teu nome. 2, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório, conhecida o teu nome. Não é o nome da igreja, mas irmãos, o que você mais ouve falar hoje é o nome da igreja. A igreja de Cristo não é uma instituição. A igreja de Cristo é a casa de Deus, a casa do Deus vivo. Ele vai assim: e fermesses, olha que coisa tremenda, os versários dizem assim: e ferver a água para fazer notório o teu nome. 3, quando fizesse coisas terríveis que não esperávamos, o Senhor fez sinais maravilhosos que nós nem esperávamos. Desceste e os montes tremeram,
a tua presença, meus irmãos. As pessoas não tremem mais diante da presença de Deus. Não há reverência, não há temor. Eu sei que isso aqui ninguém quer ouvir. Mas eu e você precisamos ouvir. A igreja de Cristo precisa ouvir. Eu sei que um que disse é pastor e é um palhaço, as pessoas não ouviram. Mas se você falar da cruz, falar do nome de Jesus, eles não vão ouvir. Eles não querem. Ele diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se vislumbrou, percebeu, nem olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Será que não estão esperando Deus? Aquela igreja está esperando Deus? Não, Jesus está do lado de fora. Ele é autossuficiente, autodependente, autoglorificação. Não é Cristo. São amantes de celebridades dentro da igreja. Cantores, tocadores, pregadores, celebridades. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata, nos leva embora. Ah, amados irmãos, é por causa do pecado. O pecado. Perdeu-se a sensibilidade, a coisa que mais Deus odeia, o pecado. Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim, olha, ainda que seus pecados sejam mais vermelhos que escarlate, eu os tornarei mais branco do que a neve. Arrepende de volta. Os meus braços não estão encolhidos, os meus ouvidos não estão tapados. Mas o pecado que é no meio de vós faz separação entre eu e você. Deus é aquele que busca o ovelha que está perdida. O Senhor Jesus busca o ovelha que está perdida. O Espírito Santo é aquele que acende a luz para que possa enxergar o que está perdido. E o Deus Pai é aquele que aguarda, espera que aquele que está perdido volte, arrependa e volte aos seus braços, que Ele está aguardando um braço de amor, de bondade, de misericórdia. Ele diz assim, meus irmãos, toda a nossa justiça, tudo que nós fazemos, que não é pela justiça de Deus, que é Cristo, se não for por Cristo, é trapo de imundícia. Toda a nossa pregação, nossa reunir, cantar, pode fazer o que quiser, se não for para a glória de Deus, através de Cristo, é trapo de imundícia. Ele diz, já ninguém, ainda assim, ninguém invoca, ninguém clama o teu nome. Que se desperte, esteja disposto a firmar os passos, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Está vendo, meus irmãos? O Salmo 80 vai dizer, Senhor, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, restaura-nos, Senhor, para que nós não viremos as costas para Ti. Se eu vir as costas para Deus, eu estou olhando para onde? O mundo que jaz no maligno. O mundo. Mas ele faz essa confissão aqui tremenda, ele diz assim, mas agora, apesar de tudo, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Quem está batendo é o nosso Pai. Quem está batendo é aquele que nos ama. Quem está batendo é aquele que comprou com alto preço a igreja que é dele. Quem está batendo é aquele que não desiste. O que está batendo é aquele que chama eu e você para ter uma intimidade, uma comunhão com Ele, você com Ele e Ele com você, uma vida de união com Cristo. É aquele que está batendo, amados irmãos, e não desiste.
Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, todos nós formados das tuas mãos, obra das tuas mãos. Amados irmãos, quando o barro quer ser Deus, é o que nós vemos hoje na cristandade. Jesus ficou lá de fora. Que terrível, amados irmãos, nós olharmos e vermos a mornidão na nossa vida. A falta de devoção, de prioridade nas coisas celestiais. É terrível, porque isso dá nojo ao nosso Senhor. Deus comprou um povo para si, para andar com Ele, para viver com Ele, para a glória dEle, para ser uma expressão dEle nessa terra. Mas o povo de Deus, ele sai do Egito, mas no coração dele, o Egito está dentro, que é o mundo. Ele faz colocação aqui, amados irmãos, porque o Espírito Santo entristece. Ele é uma pessoa. Quando nós não respondemos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele sabe quando nós não estamos tendo a visão de Cristo em nossas vidas. Ele sabe quando eu e você não estamos dispostos a abandonar aquilo que ofende o nosso Deus. Ele sabe, Ele conhece as nossas obras, Ele sabe todas as cartas, Ele conhece. Eu conheço. Não adianta você se esconder de uma assembleia, não adianta você se esconder diante de uma pregação, não adianta se esconder diante de um louvor. Se esconde, Deus conhece. Se você ama Ele, se o seu coração está com a porta aberta para Ele, Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Para quê? Está lá em Provérbios, amados irmãos. Por que Deus quer o meu coração, o seu coração? Olha aqui que ele diz aqui, maravilhoso. Fala aqui, ó. Provérbio 23 diz assim: dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem bons, olha uma coisa única que é Cristo, todo o seu corpo será bom. Mas irmãos, dá-me, filho meu, teu coração, seus afetos e os seus olhos se agradam dos meus caminhos. Nós temos agradado nos caminhos de Deus. Nós temos agradados, ou nós estamos fazendo tudo em nossas vidas para agradar a nós mesmos? É Deus que tem determinado o nosso caminhar, ou é nós que determinamos o que Deus vai fazer ou não vai fazer? O que nós temos feito? Não deveríamos, amados irmãos, ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não deveríamos, amados irmãos, juntar as mãos, os corações e clamar poderosamente a Deus para rasgar os céus e descer e visitar a tua igreja, a sua igreja, para que a presença de Deus esteja ali, que estremeça, amados irmãos. Olha a arca, os filisteus levam a arca 7 meses. O que acontece lá no templo dos filisteus? Quebra tudo, os seus deuses são quebrados. Mas quando a arca foi na casa do Filho de Deus, a graça, a bondade e as bênçãos de Deus encheram. Amados irmãos, Deus só enche de glória a sua casa quando a sua casa está sendo construída com um modelo que é Cristo, uma planta que é Cristo. O tabernáculo quando acabou, de acordo com o modelo celestial, que é Cristo, Shekinah, a glória de Deus encheu o lugar. Quando constrói o templo, o primeiro templo, Salomão, de acordo com o modelo, com uma planta que Deus deu para Davi, Shekinah encheu. Mas quando constrói o templo, depois da volta da Babilônia, a
amados irmãos, 70 anos, não houve Shekinah. Mas quando Cristo, o tabernáculo de Deus, desceu, houve Shekinah. A glória de Deus encheu. O que a igreja tem, meus irmãos? Só tem uma coisa: a glória de Deus. Tudo que não traz a glória de Deus não é de Deus. Tudo que nós inventamos para nos reunir não é de Deus. Nós reunimos, devemos reunir de acordo com a palavra de Deus e nada mais. Para que as nações tremam, ele diz lá. Os adversários tremam. As nações tremam. Como diz lá 1 Coríntios 15, quando todos estão profetizando, é falando a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, não é profetada, a palavra de Deus, todo mundo falando a mesma língua celestial da sua palavra, entram em douto. E o coração dele é impactado pela palavra de Deus. E ele vai dizer, realmente Deus está nesse lugar. Ah, meus irmãos, não é isso que nós precisamos dessa Assembleia. Não é isso que a igreja do Senhor precisa. A presença poderosa de Deus, onde se treme os adversários. Os santos tremem diante de Deus. O inimigo treme diante da sua igreja, da igreja do Senhor. Ele termina, amados irmãos, as tuas santas cidades tornaram-se deserto. 10. Sião, em ermo, Jerusalém, está assolada. A profecia, 600 anos antes da tomada de Jerusalém pela Babilônia. Deus já havia falado para Isaías. E naquela época, aquele remanescente, quem é que clamou? O remanescente. O remanescente vai dizer, ó Senhor, rasga o céu e desça. Taca fogo nesses gravetos. Ferve essa água, Senhor. E que tremam diante da tua presença. Que os seus filhos tremam, que o inimigo trema, que a terra trema diante da presença poderosa de Deus no meio da igreja de Cristo. Amém. Não é isso que nós precisamos, amados irmãos. Deus continua batendo, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele continua batendo. Ele continua aconselhando. E Ele continua dizendo, eu amo vocês, por isso disciplino vocês. E Ele continua dizendo, arrepende. E Ele continua prometendo, promessa para mim e para você. Ao vencedor, darei que sente comigo no trono do meu Pai. Presta atenção, irmãos. Nós achamos que salvação é só isso que Deus quer para mim e para você. Isso é maravilhoso, mas não é só isso. Deus quer um povo que seja a expressão do seu Filho aqui na terra. Por isso Ele está batendo a porta, para que o seu Filho esteja no trono, não o homem, mas Cristo esteja no trono, não a igreja no trono, mas o cabeça no trono, sendo governando, guiando, orientando, suprindo, restaurando, transformando, limpando a sua igreja para a glória de Deus. Que Deus seja louvado, agradecido, amados irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.